Olá! Hoje, a gente vai analisar um evento de mercado que abalou as estruturas. O dia em que os ativos mais seguros do mundo, aqueles que são vistos como o refúgio final, simplesmente desabaram. Exato. Foi chamado de um dia histórico e não porque algo subiu de forma espetacular, mas porque aquilo que os investidores buscam para se proteger despencou. Olha só esses números. A prata teve a sua maior queda desde 2008, caindo 20%. A platina, a maior queda diária da história. E até o ouro, o porto seguro dos portos seguros, caiu 8%. Tudo isso em pouquíssimas horas. Aí fica a grande pergunta, né? Como que pode um ativo considerado uma espécie de seguro contra incêndio do mercado financeiro, de repente, pegar fogo? É isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa queda tão brusca, a gente precisa dar um passo atrás. Porque afinal, esses metais preciosos estavam subindo tanto antes de tudo desmoronar? Bem, a história começa com o medo que sempre ronda os mercados. O medo da desvalorização da moeda. Aquela sensação de que o dinheiro guardado no banco vai valer menos amanhã. E quando esse medo cresce, os investidores correm para ativos que os governos não conseguem simplesmente imprimir. É exatamente isso. As pessoas não estavam comprando metais só como um investimento para lucrar. Era mais como uma apólice de seguro contra um sistema financeiro que, para muitos, parecia cada vez menos confiável. Então, a gente tinha a tempestade perfeita, sabe? Medo da moeda, dólar fraco, bancos centrais comprando e todo mundo indo na mesma direção, comprando metais. O problema é que quando todo mundo está no mesmo barco, o barco fica perigosamente instável. E aí só faltava uma faísca para virar o jogo. E a faísca veio. E por incrível que pareça, foi um único anúncio. Uma notícia sobre quem poderia vir a ser o novo chefe do Banco Central americano. O nome cotado, Kevin Warsh, era visto como um falcão. O que é isso? Basicamente, alguém que defende juros mais altos para segurar a inflação. Era o exato oposto da política de dinheiro fácil que estava alimentando a alta dos metais. Só a expectativa de que isso poderia acontecer mudou o jogo da água para o vinho. Certo, então uma notícia vira a chave da expectativa, mas como que essa expectativa se transforma numa venda em massa, numa liquidação tão brutal e rápida? Para entender isso, a gente precisa olhar para as engrenagens que movem o preço desses ativos. Ouro e prata não te pagam juros, não te dão dividendos. Já os títulos do governo, por exemplo, pagam. Então, se a expectativa é de que os juros vão subir, esses títulos ficam bem mais atraentes, certo? Manter o ouro guardado passa a ter um custo de oportunidade maior. E aqui está o pulo do gato. O mercado vive de futuro. Os operadores não esperam os juros subirem de fato. Eles vendem no instante em que acreditam que os juros vão subir lá na frente. É um puro jogo de antecipação. Então tá. A mudança na expectativa dá o pontapé inicial na venda. Mas o que transforma uma simples queda numa avalanche? A resposta está na mecânica dos mercados modernos. Acontece em etapas, como um efeito dominó. Primeiro, a notícia muda o cenário. Aí entra em cena a alavancagem. Muitos operadores usam dinheiro emprestado para aumentar suas apostas. Funciona bem quando se está ganhando. Mas quando o mercado vira, as perdas também são multiplicadas na mesma velocidade. E aí o problema fica sério. As perdas geram as chamadas de margem. A corretora basicamente te liga e diz: você precisa de mais dinheiro para cobrir seu prejuízo. E tem que ser agora. Para arrumar esse dinheiro, o operador é forçado a vender o que tem. Muitas vezes, ele vende o próprio ativo que já está caindo, empurrando o preço ainda mais para baixo. A venda deixa de ser uma escolha, vira uma obrigação. E essa analogia do teatro é perfeita. Quando todo mundo está do mesmo lado, comprado no mesmo ativo, não tem para quem vender na hora do pânico. É todo mundo tentando passar pela mesma porta de saída ao mesmo tempo. O tumulto é o que causa o verdadeiro estrago. Isso também explica por que a prata e a platina caíram mais do que o ouro. O ouro é visto basicamente como uma reserva de valor, quase como uma moeda. Já a prata e a platina têm um pé no mundo monetário e outro no mundo industrial. Então, quando bate o medo de uma recessão, a demanda por elas leva um golpe duplo. Ok, depois de dissecar todo esse colapso, que lições a gente pode tirar? O que esse evento nos ensina sobre a própria ideia de um ativo seguro? É uma pergunta que sempre aparece. Foram os bancos centrais que venderam tudo? E a resposta é quase sempre não. Bancos centrais jogam um jogo de longo prazo. Eles pensam em décadas, não no sobe e desce de um dia. Exato. A gente pode pensar que as compras dos bancos centrais, ao longo dos anos, constroem um piso para o preço. Mas a volatilidade do dia a dia, a briga de hora em hora, isso é movido pelos traders de futuros,
pela alavancagem e por expectativas que mudam num piscar de olhos. Então, qual é a lição prática? Esse evento nos dá uma lista do que realmente importa observar. Em vez de olhar só o preço, vale a pena acompanhar os juros reais, a força do dólar e principalmente os sinais de que uma operação está ficando lotada demais. Esses são os verdadeiros indicadores de risco. No fim do dia, a grande lição é esta. O rótulo de Porto Seguro não é uma garantia contra a turbulência do curto prazo. A longo prazo, esses ativos podem sim funcionar como aquele seguro, mas o caminho até lá pode ser bem acidentado, principalmente depois de uma grande alta. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? No mundo de informação instantânea e apostas alavancadas, se até o porto mais seguro pode ser atingido por uma tempestade, talvez a própria definição de segurança precise ser reavaliada.